Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Fizeram história no dia de hoje? Já falei com vocês, queridos, super quarta. A tal da super quarta, ela não falha, tá? A tal da super quarta, ela sempre traz os resultados que você tanto precisa. Não é necessita, é precisa mesmo nesse mercado. Por quê? Porque aqui eu mostro a verdade. E a verdade dentro do operacional é você seguir a risca. Objetivo, simplista e muito tranquilo. Com gerenciamento correto. Com um 3 para um bacana. Com a estratégia certa, não tem como dar errado. Hoje não foi diferente. Ontem acabei não conseguindo trazer o vídeo para vocês aqui, tá? Subir o vídeo para vocês. Um dia bem travado ali, mas hoje nada mudou. Mesma leitura de ontem, seguimos a mesma linha de raciocínio. O link já está na descrição desse vídeo, mas antes de você preencher o link do formulário, eu preciso que você dê aquela moral, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, se inscreva aí para dar aquela moral pra gente, tá? E vamos fazer história juntos, vamos estudar, vamos crescer, vamos aprimorar, vamos entender tudo que precisa para você crescer e evoluir de uma vez por todas. Ô Felipe, bacana, já fiz tudo isso daí, qual que é o próximo passo? Preencher o formulário aqui na descrição desse vídeo. Eu conto com a sua colaboração e nós vamos fazer história juntos, tá? Eu vou pegar na sua mão, vamos criar um projeto ali muito objetivo para você, de uma vez por todas, se evoluir no mercado. Parar de perder dinheiro, parar de dar voltas, voltas e mais voltas sem sair do lugar. É só você preencher o formulário e deixar o resto comigo. Eu vou fazer você começar a ter grandes resultados aqui nesse mercado. Confia em mim, preencha o formulário e venha fazer parte. Ok? Então, tá aqui, vamos lá, vamos falar sobre o nosso movimento do dia de hoje. Se você observar o gráfico de 5 minutos, eu até chamei a atenção pro pessoal, mas mudou e caiu tudo por terra. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver o que estava desenhado lá na tela, tá? Que era a minha ideia. Era comprar uma vez nesse FVG e nesse order block. Porque o preço ontem subiu, caiu, não rompeu, mas a abertura de hoje confirmou a continuação. Então a ideia inicial era ser comprador nesses dois pontos. Ponto 1, FVG, e ponto 2, order block. Felipe, eu simplesmente vou chegar e vou executar? Não. Você vai observar como é que o preço chega na região. Mais importante do que só sair clicando, queridos, é você entender onde o preço está, como que o preço chega nessas regiões. Tudo isso dita muito o ritmo dos seus resultados. Só que se você não tiver a paciência de interpretar, você vai cair naquela armadilha de perder dinheiro cada vez mais e mais. Eu conto com a sua colaboração, com a sua ajuda de interpretação, porque senão você vai ser só mais um que vai ficar aí dando voltas, voltas e mais voltas e no final das contas não vai conseguir ter resultado e ainda vai querer criticar, porque o mercado ele é muito mais simples do que parece. Bacana, tá ok, Felipe, entendi. E agora, o que é que eu faço? Você vai simplesmente observar o movimento. Se não deu para você pegar essas operações, considerando hoje o gráfico de 5 minutos, você teve uma região de topo, não existe venda, tá? Se você tá vendo aí seu guruzinho falando abobrinha aí que tem que vender fundo, porque sabia que o preço tinha essa região de liquidez, não existe isso daqui. Um aluno, na verdade nem aluno, né? Ele mandou lá no Instagram falando que eu tinha que ter vendido, porque era muito óbvio que o preço, como não deu continuidade, ia cair até essa zona de liquidez aqui. Poxa vida. Ah, moço, eu fico até nervoso com isso às vezes, tá? Fica até nervoso porque não faz sentido nenhum. O cara olha um gráfico pronto, aí o cara vem justificar. Por quê? Como é que você sabe disso, Felipe? Pergunta. É só perguntar. E aí, você fez essa operação? Não, não fiz não, porque isso, porque aquilo, e sempre tem um porém. Então, se não opera de forma objetiva, não tem resultado. Não tem resultado. Aí vai ficar sempre ali olhando A, B ou C, fulaninho de tal, que tem resultado, porque fez a operação que mesmo estando errado, o cara pelo menos fez. Você nem faz, você só fica ali tentando pulverizar aquele remate ali. Nossa, mas tinha que ter feito. Não, não tinha. Ou você faz ou você não faz. E ponto final. Tá? Então, gráfico de 5 minutos hoje, não tinha nada para você fazer. O preço não deu venda antes de romper uma estrutura e recuar. E quando caiu, esse recuo aqui, olhando o gráfico de 5 minutos, o único lugar que você tinha para buscar uma venda era aqui. Ah, mas não tinha nada. Aí você ia vender antes do 50%, porque tem um FVG em aberto aqui. Você ia fazer essa venda. Se você falar que você fosse
executar nessa região aqui, mas ele estava acima dos 50%, Filipão. Beleza. Você consegue enxergar esse FVG minúsculo nessa região. Você consegue enxergar essa oportunidade aqui, um stop muito agressivo aqui desse trade, tá? Pô, Felipe, mas pagou os 300 pontos. Bacana. Mas vamos ser bem sinceros, num movimento como esse, do jeito que o preço estava, hoje não era dia de você tentar pegar somente 75 pontos, não. Hoje era dia de você tentar estruturar algo bem mais agressivo aqui. Mas eu pago só os 300 pontos. Bacana. Então era a única operação que você tinha para fazer aí. Foi o trade que deu olhando o gráfico de 5 minutos. Então isso aqui não é uma base, que é em cinza. Ele vai estar nos 50%. 50% é a única região onde o preço te dá a oportunidade de você executar. Fora isso, gráfico de 5 minutos não tem nada. Então o que eu faço? Eu removo tudo e vou para o gráfico de 1. Aí aqui, queridos, aqui está o show. Aqui está o mel. Aqui está tudo que você precisa para ter resultado. Vamos começar as nossas marcações. Gráfico de 5 minutos? Não, gráfico de 1 minuto. Olhando somente a estrutura do dia. Fundo. O preço tem esse rompimento aqui, não é a melhor das coisas, mas rompeu. E o preço subiu. Essa subida é muito fraquinha, tá? Eu até chamei a atenção do pessoal lá, que eu falei que isso aqui é um ponto de liquidez. Observando a continuação do mercado, e eu olhando o movimento de alta, essa daqui era a minha referência. Eu precisava de uma correção abaixo dos 50% para ser um belíssimo comprador. Simples assim. Então, como eu sigo a linha tênue do raciocínio de 75 pontos barra 300 de alvo, tá aqui minha operação. Essa daqui era a operação para quem está acreditando no movimento de alta. O preço corrigiu, depois de um rompimento, voltou e deu a entrada. Simples assim. Esse é o primeiro trade. Felipe, eu vou apagar isso daqui tudo, porque eu não estava olhando esse movimento de alta, eu vi que isso aqui era tudo movimento de liquidez, olha só, e aqui estava um choque. Quando acontece esse choque aqui, eu acabei marcando esse camarada aqui, ó, esse camarada aqui para eu executar a minha venda, acreditando que o preço iria cair. O que eu faço? Infelizmente ele não acionou. Você não tinha muito o que fazer, o preço subiu, mas não deu a entrada. Do mesmo modo, você não pode pegar essa venda aqui porque faltou a quebra da estrutura. Se tivesse acontecido e recuado, aí sim você poderia ter vendido e pegado todo esse movimento de venda. É difícil, queridos? Não é difícil, tá? Não é difícil. Só precisa executar. Infelizmente não acionou e aí foi 100% em linha reta, tá? O preço vem caindo. Quando vem caindo desse jeito, o que você está observando aqui? Opa, ele está invertendo o fluxo. Quando está invertendo o fluxo, como é que eu sei que ele está invertendo o fluxo? Ele não continua todo esse movimento agressivo e deixa o que aqui? Um choque. Quando arma esse choque, você tem a indução. Você pode até marcar de forma mais ousada essa estrutura interna aqui. O ponto-chave é essa base que o preço deixou. Essa aqui foi a operação que nós conseguimos extrair no dia de hoje. Um trade absurdamente assertivo, tá? Uma operação que não deu nem calor. O mercado simplesmente nos acionou e já começou a desenvolver. O alvo dessa operação eram 380 pontos, porque era esse topinho aqui, mas foi alertado junto com o pessoal. Se todo movimento que o mercado deixou no dia de hoje esse fundo, o seu alvo mínimo serão até os 50%. Só demorou um pouquinho, mas o preço foi lá de forma bem tranquila. Acionou 11h45, pagou meio-dia e 20. Felipe, mas você falou, eu vi lá quem está no grupo, quem estava lá junto com a galera lá da sala ao vivo, pôde observar que eu falei sobre essa operação aqui ser um alvo de 1.000 pontos, tá? Por quê? Porque eu tinha essa região aqui como um ponto de entrada. Era o meu ponto mais interessante para ser vendedor acima dos 50%. Isso aqui era uma indução. Olha só onde o preço chegou. Uma pena, querido. É uma pena muito grande que ele não acionou. Mesmo que eu não fosse ter... Eu não estava mais operando, não estava nem olhando o gráfico aqui. Já tinha deixado as instruções pro pessoal. Teve aluno que pegou essa volta aqui, tá? Mas isso aqui é espetáculo. Isso aqui é o ouro do ouro. Teve aluno que, para você entender, foi tão ousado. Eu vou deixar sempre os 300 pontos, tá? Porque esse é o meu foco. Tem aluno que é tão ousado que faz isso daqui, ó. Vê essa estrutura ser invertida, vê a continuação do movimento, viu que o mercado subiu, corrigiu 50%, marca uma nova referência e pega a entrada nesse FVG aqui dando continuação. Olha que simples. Aí você fala que não tem como ter resultado no mercado. Poxa vida, me ajuda a te ajudar, operador. Me ajuda a te ajudar. Ponto final. Então, faça o que precisa ser feito e você vai ter o resultado que você tanto almeja. Não é difícil, é muito mais simples do que parece.
Ponto final. Um grande abraço a todos e não, obviamente, calma, calma, calma. Essa é a movimentação que você tem. Não que eu vou apagar tudo, tá? O pregão de amanhã, eu gosto bastante de trabalhar somente o dia. Lembra, queridos, amanhã é o payroll, tá? Porque sexta-feira é feriado do mercado americano. Então amanhã o payroll vai ser na quinta-feira em específico essa semana, esse mês, perdão. Eu tenho uma estrutura muito agressiva. Rompeu o fundo, rompeu. Como eu disse, a única situação que ficou em aberto aqui para a gente batalhar essa venda foi aqui. Você precisa esperar. Se o preço voltar, bacana. Eu entendo que por mais que eu não use outros dias, tá? Aqui é uma zona de indução que o preço deixou. Só que eu não tenho um choque tão saudável assim para justificar. Vou deixar marcado, tá? Eu vou deixar marcado como uma região de order block e para você observar. E também não posso ignorar que isso aqui é uma zona bem rápida de liquidez. Se isso daqui se confirmar como a liquidez do jeito que está, talvez sua compra venha antes, tá? Para o mercado continuar subindo. Então prestem atenção nisso daí. Se você ignorar que aqui foi uma zona de liquidez e focar somente na estrutura de hoje para operar amanhã, você tem esse rompimento. Você ainda não tem um choque, porque o preço não conseguiu. Enquanto não acontecer esse movimento de limpada de liquidez e subida oficialmente, você não vai ter um choque saudável. Então, sua ideia ainda vai ser 100% vender o índice, tá? Felipe, eu acredito que isso aqui pode ter sido 100% um sweepzão, um fake out. Se ele confirmar com essa nova liquidez, quebrar essa estrutura e voltar, eu posso ser vendedor? Sim, porque você tem um topo, um fundo rompido, um fundo mais baixo que o fundo anterior, correção nos 50%. Você vai pegar a continuação, a famosa confirmação do movimento. Felipe, se o preço abrir com um leve gap de baixo aqui, eu posso ser comprador nessa região, considerando que ele está subindo? Sim, mas eu tomaria muito cuidado aqui, porque você pode sofrer com essa operação acontecendo isso, tá? E aí o preço se desenvolver. Ao invés de você estar trabalhando numa estrutura de queda, você está trabalhando numa estrutura de lateralização. Eu trabalho com o que o preço me mostra. E aí eu vou ser 100% objetivo com as referências do mercado dentro do dia. Simples assim. Para o menino dólar, tem muito o que dizer, né? O menino dólar 100% direcional aí hoje. Um dia bem difícil de trabalhar. Por que é um dia bem difícil de trabalhar? Porque olha só, a abertura limpou toda essa liquidez. Legal, isso aí topíssimo, é bem simples de observar. Quando quebra a estrutura aqui ou aqui, eu prefiro no segundo ponto, quebrou com pavio. Por isso que eu falo com vocês que eu sou objetivo, eu não importo que eles de perder um belo movimento como esse daqui, porque perder um movimento como esse não quer dizer nada um dia. O problema é que você vai lá e faz hoje porque foi um pavio e quebrou a estrutura ali, e chega amanhã e você nem consegue mais replicar essa situação, porque você cai na armadilha da loucura das operações, porque você só quer clicar, você só quer clicar, você só quer clicar. Você não quer ter uma linha tênue de raciocínio. E é para isso que eu estou aqui, para mostrar para você que o caminho ele é muito mais objetivo do que parece. E você precisa ter essa paciência, paciência, paciência para surfar grandes movimentações e de forma 100% técnica e estratégica. Show? Então o preço simplesmente se desenvolveu. Vamos lá no gráfico de um minuto para você observar de forma mais objetiva. Gráfico de um minuto eu ignoro o dia anterior e foco somente no dia atual. Repito, não vem com estruturas e estratégias aqui só porque deram certo, tá? Eu tenho um fundo e eu tenho um topo. Eu não sei do dia anterior, eu só sei do dia atual. Topo, fundo. Isso daqui é rompimento ou liquidez? Opa, liquidez. Mas o mercado deu continuidade? Não. Se você marcasse aqui e usasse esse order block como referência, eu aplaudiria muito essa operação. Só que, dois detalhes para esse trade. Primeiro, já tinha corrigido 50% dessa estrutura aqui. Segundo, e tão importante quanto, esse movimento aqui não estava errado. E você não pode falar que não deveria ter feito por causa do contexto, porque deu stop. Tá? Então me ajuda aí. Não tem, eu tinha que ter vendido aqui. Não existe essa venda porque o preço não perdeu. Felipe, mas eu analisei com o dia anterior, sabia que tinha liquidez, eu marquei, foi aqui o choque, e aí eu peguei essa operação aqui nesse order block, bacana. Aí é outra história. Quando você junta os dois tempos gráficos. Quanto mais informações você tiver para buscar uma entrada, muito melhor será. Só que quanto mais informações você também tiver para fazer uma operação, mais, repito, mais louco vai ser o seu definir de entrada. Porque você vai criar tanto requisito que você também não vai nem querer clicar. Então, muita atenção em cima disso.
Felipe, quando rompe aqui, eu posso ser vendedor nessa região aqui? Aí sim, olha a diferença. Olha a estrutura que o preço formou, mas somente no gráfico de minuto. Essa aqui é a minha forma de operar. É no gráfico pequeno, é num gráfico objetivo, vindo esse movimento de baixa aqui, criando essa indução e gerando essa operação. Aí sim. Aí cabe a você. Você foi corajoso o suficiente para surfar esse movimento aqui, pegar os 5 pontos de stop, seguir a risca e sair com 15, ou tentar levar o trade por completo. Se você tentou levar o trade por completo, você viu uma operação de 16 pontos, voltar para meio ponto para depois, receba, para depois ver esse movimento aqui extremamente agressivo, extremamente direcional, extremamente ousado ali, 100% vendedor, uma queda de pouco mais de 50 pontos. Lindo, 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 lindo. Mas só se você pagou o preço de sustentar essa operação. Não foi difícil, mas também precisa ter muita malícia em cima dessa oportunidade, fechou? Dia direcional não é fácil de trabalhar. Se você aproveita o movimento, ótimo. Se você não aproveita, muito complicado. Por isso que eu chamei a atenção para vocês. Eu não tenho dificuldade nenhuma de aceitar que um dia como hoje, olhando o dólar agora, é um dia que eu não consigo fazer nada. Porque durante o pregão eu não fiz nada, eu não tive condições de usar essa referência. Aí agora, só porque eu vi que deu certo ali, eu vou falar, me ajuda a te ajudar. Então, para amanhã, dia direcional, atenção no payroll, tá? Prioridade, não opere antes das 9h30 se você não for muito experiente. E se você quiser abrir uma operação antes, saiba que você corre o risco do mercado pular seu stop. Saiba que você corre o risco de você tomar um beijinho da maldade e o preço desenvolver para o lado oposto. O player joga para um lado e vai para o outro. Então você não pode fazer besteira. Fechou? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Espero vocês aí junto com a gente lá na sala. Preencha o formulário que nós vamos fazer história juntos. Bacana? Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!